Evangelho de Mateus, capítulo 23, até o versículo 22. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre ou rabi. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, pois só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, se tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Até o versículo 22. O capítulo 23 até o capítulo 25, a gente percebe Jesus trazendo os últimos ensinamentos dele, no sentido de ser aqui no Evangelho o 5º bloco dos últimos ensinamentos de Jesus. Por isso, no capítulo 26, versículo 1, diz assim: tendo Jesus terminado essas palavras. Então, nós vamos mergulhar agora num trecho que é muito importante para a gente compreender a visão do reino de Deus, do capítulo 23 até o capítulo 25. E nesse capítulo, de maneira específica, Jesus fala aos discípulos e às multidões. O versículo 1 diz isso. Jesus aqui ele para diante das multidões e dos seus discípulos, mas a palavra dele é muito específica sobre os escribas e fariseus. Então, esses 2 grupos que formavam, vamos dizer assim, a religião oficial da época de Jesus. Os fariseus, eles surgiram mais ou menos no século 2 a.C., no 2º século a.C., e eles eram conhecidos pelo zelo que eles tinham, muito grande com a questão da lei, do legalismo e de regras que eles criaram. Eles seguiam milhares de regras formadas a partir da lei que Deus deu a Moisés e dos profetas. Então, eles eram extremamente ritualistas, foram chamados por Jesus diretamente várias vezes de hipócritas,
E então não cremos que o que a Bíblia fala sobre os fariseus seja apenas para a gente ter uma ideia de como era aquele tempo. Jesus fala para os seus discípulos, para nós hoje, para a igreja de hoje, para que a gente possa aprender com o erro deles, para que a gente não venha a cair nesse fermento, nesse engano da religiosidade falsa. E todos nós que buscamos ao Senhor podemos começar com sinceridade e podemos cair nessa teia espiritual que é a religião que se tornou falsificada, mesmo começando de maneira correta. E é importante lembrar que nem todos os fariseus eram enganados ou enganosos ou hipócritas. A Bíblia fala sobre escribas e fariseus que creram em Jesus, que tinham sinceridade, mas a religião oficial em si se tornou apóstata nos tempos de Jesus. Isso é um alerta para a igreja durante toda a história, até o dia da vinda do Senhor. Por isso que a ênfase do Senhor Jesus não está numa religião ritualista, formalismo, mas no reino de Deus, porque o reino fala do governo dele, na nossa vida, a viver a verdade de Deus. E por serem muito legalistas, os fariseus eram resistentes a Jesus, porque toda religiosidade falsificada, ela resiste à verdade, ela constrói fantasias, ilusões, e também ela resiste à verdade de Deus, porque toda falsificação religiosa, ela não leva o homem a um relacionamento com Deus e a salvação. Então é grave o que aqui está exposto. O capítulo 23 inteiro, além dos evangelhos serem tão enfáticos em nos alertar sobre a falsa religião, o capítulo 23, Jesus vai trazer palavras duras para mim e para você, sermos libertos de toda contaminação que a nossa natureza carnal gera, de falsa religião, de falsa adoração, de falsa fé. A carne e Satanás e o mundo, eles vão tentar produzir uma falsa religião, porque talvez o lugar mais fácil da gente se esconder de Deus é dentro da igreja, quando a gente se reúne, diz crer, canta, fala das coisas concernentes à palavra de Deus, mas sem a vida de Deus dentro de nós, sem o reino de Deus dentro do nosso coração. Nosso relacionamento com Deus precisa ser realmente verdadeiro, genuíno, transparente, sincero, para que a gente não caia na falsificação religiosa. E aí, vamos falar então pelo menos de 6 características dos fariseus que Jesus destaca no capítulo 23 de Mateus. Primeira característica é que eles não praticam aquilo que eles ensinam. Quando nós nos tornamos as pessoas que têm as respostas certas, os conselhos certos, que sabemos até o que é correto, conhecemos até a palavra de Deus, mas não praticamos, nós estamos caindo no engano da falsa religião, do farisaísmo. Essa expressão fariseu, que era diretamente desse grupo religioso dentro do judaísmo do período do Novo Testamento, ela vem de uma palavra grega que tem a ver com ator, aquele que atua, aquele que está representando algo que ele não é uma personagem. E depois acabou se tornando o fariseu uma palavra ligada à falsidade. Então, quando eu ensino e não pratico, eu estou sendo falso, eu estou sendo ímpio, eu estou sendo desonesto, eu estou sendo injusto, e Deus não vai fazer vistas grossas a isso. Toda vez que eu ensino a palavra, eu preciso me esforçar por praticá-la. O apóstolo Paulo fala isso depois de pregar. Ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo, uma linguagem figurada. Ele disse que ele fazia isso para que ele não viesse a ser desqualificado. Então, amado, não basta saber a palavra, não basta conhecer as doutrinas. Cristianismo, na essência, ou melhor, reino de Deus, não é concordar com as doutrinas certas, se reunir
em nome de Jesus e participar de atividades que tem a ver com a palavra de Deus, mas reino de Deus é relacionamento com Jesus, que nos leva todo dia a uma autoconsciência genuína, de que nós precisamos dele, dependemos dele, precisamos consertar os nossos caminhos, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar, precisamos obedecer. A essência do reino de Deus é a obediência. O Senhor Jesus deixa claro isso, então, no versículo 2, ele diz que na cadeira de Moisés, ou seja, dando continuidade à revelação que Deus deu a Moisés, se assentaram os escribas e fariseus. Eles estavam na posição de religião oficial, mas o Senhor Jesus diz: façam e observem o que eles disserem, mas não imitem as suas obras, porque eles atam fardos pesados. Ou seja, faça o que eles estão falando, porque eles falam o que é correto, mas eles não praticam. Quando eu e você começamos a ensinar, falar, sem praticar, nós estamos já sendo contaminados por esse fermento dos fariseus, da hipocrisia. Segundo lugar, a segunda característica dos fariseus é que eles colocam fardos pesados sobre as outras pessoas que eles mesmos não carregam. O versículo 4, Jesus fala que eles atavam fardos pesados e difíceis de carregar e colocavam sobre os ombros dos outros. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus está mostrando aqui que outra marca da falta de religião é que coloca sobre as pessoas culpas, fardos, pesos, trazendo sobre elas uma dependência dessa liderança que só sabe colocar sobre as pessoas cargas que Deus não coloca. Então começa a estabelecer leis que Deus não estabelece, mandamentos que Deus não coloca. Então eles valorizam muito os rituais e, na verdade, eles mesmos não acreditavam, não se esforçavam para praticar tais coisas. Então, o legalismo, um dos grandes perigos é que a gente começa a dar muita ênfase a coisas que Deus não dá, e torna a vida cristã, a vida espiritual, um peso, um fardo, uma dificuldade, como se a gente nunca conseguisse agradar a Deus. Um perfeccionismo que a gente exige do outro. O problema é quando as pessoas exigem do outro. Isso é legalismo. A gente exige do outro o que nós mesmos não praticamos. Às vezes, diante dos homens, a gente diz crer, mas quando a gente está sozinho, a gente não pratica. Isso é farisaísmo. Em terceiro lugar, terceira característica dos fariseus é que eles buscam sempre reconhecimento humano. Olha o versículo 5, que palavra importante para nós. Jesus fala: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Então há uma motivação corrompida. Quando a religião é falsa, o meu maior prazer é ser visto pelas pessoas, ser reconhecido, receber elogios. Este era um dos fundamentos do coração e das práticas dos fariseus. Eles gostavam de ser vistos, aplaudidos, eles gostavam do reconhecimento humano. Então, buscar reconhecimento dos outros é marca da falsificação. Versículo 6, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras das sinagogas. Por que eles gostam dos primeiros lugares? Para serem vistos. As pessoas precisam me ver aqui na igreja, precisam ver que eu estou aqui, porque senão o que elas vão pensar de mim? Isso tudo é motivação corrompida, coisa de fariseu. A verdadeira espiritualidade, ela se deleita no reconhecimento de Deus, ela busca o reconhecimento do céu, ela foge do reconhecimento humano. Nós precisamos nos avaliar muito quanto a isso, amados. Qual é a nossa motivação em orar, em falar o que Deus está fazendo? É bom demais dar testemunho, é bom demais quando as pessoas, elas de alguma forma reconhecem que Deus nos usou pela misericórdia dele, mas nós não devemos buscar, amar, cobiçar o reconhecimento humano, porque isso vai corromper a verdadeira fé, o verdadeiro relacionamento com Deus. Em quarto lugar, a marca dos fariseus é que eles impedem e dificultam a salvação das outras pessoas. O versículo 13
é uma exortação também muito dura. Jesus fala: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Quando eu tenho uma religião falsa, além de eu não estar entrando no reino dos céus, ou seja, eu estou perdido, eu acabo dificultando que outras pessoas vejam o caminho da verdade. Eu acabo levando outros também ao engano. Perceba que a partir do versículo 13, Jesus vai colocar aqui 7 ais, né? Os 7 ais, do versículo 30 ao 34. E aqui Jesus está nos alertando para que a gente seja liberto dessa falsa religião, sem relacionamento com Deus, sem salvação, e baseado apenas numa obediência externa. É interessante porque o texto fala que eles gostavam de alargar os seus filactérios, todos os ornamentos que os sacerdotes usavam, né? Que até continha na lei, alongavam as suas franjas, as suas capas. Eles gostavam da aparência, eles gostavam de aparentar algo. Eles valorizavam mais então a obediência externa do que um coração transformado, quebrantado. Os símbolos que eles usavam se tornaram em amuletos e vaidade. Então eles gostavam de aparentar tudo aquilo para poder de alguma forma chamar a atenção, mas as pessoas chegavam até eles, mas as pessoas não conheciam o reino, porque eles também não estavam experimentando o reino, e eles dificultavam, eles contaminavam a outros. É muito forte essa palavra aqui, olha, no versículo de número 14, ai de vocês, devoram as casas das viúvas. Mas também quando Jesus fala que eles andavam bem longe, versículo de número 15, vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, ou seja, para fazer um novo adepto, um novo convertido. Vocês andam tão longe e depois de fazerem isso, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus está falando: vocês, além de não entrarem no reino, vocês dificultam que outros entrem, e aqueles que vão se tornando adeptos de vocês, estão mais perdidos ainda. Irmãos, isso é um alerta para nós. A nossa prioridade, a prioridade do reino de Deus, é a obediência, é um coração quebrantado, é a sinceridade, é a obediência de coração. Então Jesus aqui está nos alertando quanto a isso. Os fariseus amavam os títulos, eles amavam as posições, eles amavam os prestígios, eles gostavam de ser chamados de mestre, ou rabi, mestre. As pessoas, quando começam a gostar de ser chamado pelo seu título, né? Seja pastor, seja diácono, seja presbítero, apóstolo, quando a gente começa a ter prazer no título, nós estamos perdendo a essência. Porque a nossa essência, irmãos, é sermos filhos de Deus e servos, né? Quando a gente gosta, não tem problema algum você chamar alguém, dizer pastor ou mestre, mas nós temos que tomar muito cuidado quando a gente começa a idolatrar os títulos e até ficar ofendido se alguém não nos chama pelo título. Nós temos que cuidar muito do nosso coração quanto a isso. Mais uma característica dos fariseus: eles se beneficiam de pessoas através da sua religião. Versículo 14 diz, o Senhor Jesus fala: ai de vós, ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês devoram as casas das viúvas. Ou seja, vocês pegam as pessoas mais simples, às vezes mais desprotegidas, e começam a tirar coisas delas, e para justificar, vocês fazem longas orações. Então nós podemos, irmãos, usar a nossa oração, a nossa retórica, nosso carisma, a nossa capacidade de envolver as pessoas, simplesmente para tirar deles alguma coisa, seja elogio, seja prestígio, seja dinheiro, tudo aquilo que corrompe a verdadeira motivação da fé. Irmãos, é farisaísmo. A nossa visita, o nosso conselho, a nossa oração deve ter uma só motivação. A motivação deve ser a glória de Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso é muito bom quando de vez em quando a gente serve pessoas, abençoa pessoas, e as pessoas são ingratas, não agradecem, não reconhecem. É bom,
que isso ocorra, e Deus permitirá que isso ocorra, para provar as nossas verdadeiras motivações. Quando nós não somos correspondidos por aqueles que a gente de alguma forma abençoou, Deus vai nos provar para que a gente veja, porque Ele sabe, qual é a nossa verdadeira motivação de agradar a Deus. Toda vez que eu faço algo, obedeço a Deus, abençoo pessoas e não tenho resultado, e isso me frustra muito. Quando eu digo resultado, eu digo em todos os sentidos, seja o elogio das pessoas, seja o resultado que a gente teve expectativa, e a gente se frustra, e essa frustração nos leva a se entristecer com o Senhor. Isso mostra que o nosso coração não está inteiro, e Deus está querendo aperfeiçoar, purificar. Por isso a gente sempre diz que provação é um teste de Deus, é uma prova de Deus para as nossas verdadeiras motivações, quando a gente não é retribuído. Então eles se beneficiam da religião, eles querem tirar alguma coisa de vantagem, em troca. Então eles prometem: eu vou orar por você, eu vou fazer um propósito. Eles dizem tudo isso para tirar alguma coisa do outro. Isso é falsidade religiosa. E em último lugar, a sexta característica aqui dos fariseus é a cegueira espiritual. Versículo 16, Jesus diz: ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Jesus os chama de guias cegos. Isso é terrível, porque se um cego guia outro cego, a Bíblia diz que ambos cairão no abismo. E aqui Jesus mostra por que eles eram cegos, porque eles não tinham discernimento nenhum da realidade que eles ensinavam e que eles acreditavam. Eles diziam: não, o mais importante não é o santuário, é o ouro do santuário. Não, o mais importante não é o altar, é a oferta. Eles confundiam o que era mais importante. A falsa religião faz isso. A gente valoriza muito, às vezes, o que não é importante e despreza o que é essencial. E isso é cegueira espiritual. A gente precisa pedir ao Senhor todos os dias, irmãos, um coração quebrantado. O que nós precisamos pedir a Deus? Amor pela verdade, porque a verdade e a graça, elas andam casadas. A graça de Deus sempre vai nos conduzir à verdade. A religião oficial, geralmente, ela não gosta da verdade, ela mata os profetas, ela não gosta de ouvir aquilo que confronta o seu status quo, ela não gosta de ouvir aquilo que confronta a sua zona de conforto. Por isso, nesse tempo que a gente tem enfrentado hoje, de quarentena, penso que é um tempo de quebrantamento, de humilhação, porque aí, eu quero ir para a conclusão nossa. Qual é o antídoto para o farisaísmo? Nós vamos concluir amanhã o capítulo 23, se o Senhor permitir. Mas eu não gostaria de concluir essa meditação de hoje sem o antídoto para o farisaísmo, para a gente pensar como o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias. O antídoto para o farisaísmo está no versículo 11 e 12. Jesus deixa muito claro. Ele diz: mas o maior entre vocês será o servo de vocês. E quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Jesus aqui nos dá duas chaves como antídoto contra a falsa religião: o coração de servo e a humildade. São duas virtudes interligadas. Jesus diz: entre vocês, ao servir a Deus, o mais importante não vai ser a sua aparência externa, o elogio que você recebe, o reconhecimento dos homens, mas vai ser um coração sempre disposto a servir. E quem serve não busca recompensa. Quem serve se alegra com a honra que é dada ao Senhor. Quem serve obedece por amor. Quem serve reconhece que Deus é o Senhor, governa. E com o coração humilde, Jesus fala: quem quiser se exaltar vai ser humilhado. Mas quem se humilhar, a humildade é uma marca clara, evidência da verdadeira obra do Espírito Santo, da verdadeira fé. Uma fé humilde. O humilde aceita ser corrigido. O humilde ama a verdade. O humilde assume os seus erros na caminhada com Deus e vai sendo purificado no meio do caminho. Então, quando Jesus começa aí falando os 7 ais, é interessante perceber que esses ais são palavras duras de Jesus sobre a forma errada de servir a Deus e as consequências terríveis. Por isso que ele diz: ai de vós, as consequências terríveis quando nós tentamos servir a Deus com falsidade, com hipocrisia, sem um coração transformado, com a consciência cauterizada pelo pecado.
E esses ais, eles são o oposto das bem-aventuranças. Quando a Bíblia diz bem-aventurado, feliz, são os que obedecem, os que andam na humildade, com o coração quebrantado. Destes é o reino dos céus. Dos fariseus, dos escribas, não é o reino dos céus. Eles não reconhecem o reino, eles não entram no reino e eles não compreendem o reino. Vamos orar para que o Senhor nos livre de todo o mal desta falsificação religiosa. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é para a nossa vida, é para o nosso coração, é para a nossa exortação, é para o nosso quebrantamento. Pai, eu oro pela graça e misericórdia do Senhor, porque todos nós precisamos vigiar, renunciar e reconhecer todo fermento religioso que tenta nos contaminar. Pai, não permita que nós nos tornemos como os fariseus e escribas, e purifica aquilo que em nós é tendência a esta realidade. Santifica-nos nessa manhã, que a Tua palavra gere temor no nosso coração, gere amor pela verdade, gere quebrantamento, humildade, para aprender e reconhecer sempre que só o Senhor é Deus, e que só aqueles que entram no reino, e o reino entra neles, são salvos, porque eles têm um relacionamento com Deus verdadeiro. Ó Deus, muito obrigado pela palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.